A paz do Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a interpretação errada da ceia. Mas antes de começar a falar, queria que seu irmão pudesse aí se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, fazer um comentário, apertar o sininho para quando tiver vídeos novos você está recebendo aí, né? O YouTube, ele trabalha em cima disso, ele pede isso, que as pessoas, além de se inscrever no canal, dê um likezinho, bota lá um ok, também se inscreva, bota lá no sininho, além de botar o ok, aperta o sininho, para quando tiver vídeos novos, vocês vão estar sabendo aí que vou procurar sempre estar lançando um vídeo novo, tá? Falando sobre a Bíblia. E hoje nós vamos falar da interpretação errada da ceia, a famosa Santa Ceia, tá? Isso aí, durante alguns anos, eu participei na igreja evangélica. Eu fui um dos que ajudei a servir a ceia durante muito tempo. Agora, nesse ponto, eu não conhecia a fundo a Bíblia. Eu achava até que conhecia, porque eu aprendi, né, lá dentro, quando eu me converti ao Evangelho. Então eu aprendi com os irmãos, com os presbíteros, com os diáconos, com o pessoal da igreja, da escola dominical. Então, como eu não sabia nada, eu aprendi, e assim acredito que é com muitos irmãos. Quando você chega numa igreja evangélica, você se converte e a gente não sabe nada. Então, o que nos ensinam, a gente vai fazer. Então, eu simplesmente fui fazendo o que eu aprendi. E a mesma coisa aqui, nós vamos ler daqui a pouco, você vai ver nessas passagens da Bíblia, tá? Paulo falando aos Coríntios. Mas eu vou separar aqui para vocês, olha aqui, ó. Eu botei 4 temas aqui. A nova Almeida é atualizada, Bíblia na versão internacional, a Bíblia na versão católica. E o último slide aqui é a verdade da ceia de 1 Coríntios. Então, eu botei 3 interpretações aqui da Bíblia, tá? 3 tipos de Bíblia diferentes. A Nova Almeida atualizada, a Bíblia na versão internacional e a Bíblia na versão católica. Então, são 3 tipos de interpretação da Bíblia em cima de Coríntios. Eu vou ler para vocês essas 3 interpretações e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos aqui para o primeiro slide. Deixa eu abrir aqui. Sempre gravando, ele dá sempre uma travadinha, mas vai. Faz parte. Então vamos lá, olha só. A nova Almeida atualizada. O que fala aqui em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Irmãos, essa passagem aqui, lembrando aos irmãos, tá? Que essa passagem da Bíblia é que se usa na igreja evangélica. Toda vez, todo primeiro ou segundo domingo de cada mês, os pastores, eles abrem esta passagem da Bíblia para fazer a Santa Ceia do Senhor. Então, primeira coisa, você, para participar dessa Santa Ceia, você tem que ser batizado. A maioria das igrejas exige que você seja membro da igreja, e algumas igrejas, né, talvez hoje até a maioria, que você seja dizimista fiel. Então existem umas regras para você participar dessa ceia, tá? E a mais de todas é quando você chega lá na igreja, antes de você tomar a Santa Ceia, o pastor avisa quem não tiver em pecado, quem tiver em dia, tiver que pedir perdão ao Senhor na hora. Então existe um certo que até te assusta, te amedronta na hora de você participar dessa ceia, tá? Então muita gente não toma mesmo porque fica com muito medo de fez alguma coisa errada durante a noite, né? Durante o dia anterior. Então o povo, a maioria que vai tomar Santa Ceia, ele fica assustado, com medo, porque no final daqui do versículo,
um pouquinho mais à frente aqui, 1 Coríntios 27 a 28, não lembro agora, mas está ali, eu não vou ler, fala que aquele que estiver tomando a ceia errada, ele será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Então, isso amedronta as pessoas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro nós vamos ler aqui, vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu ia falar depois, mas vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Irmãos, eu botei aqui os apóstolos, porque o que aparece aqui? Vocês anunciam, tá? Esses vocês anunciam, que Paulo está querendo dizer aqui, ele está falando dos apóstolos, tá? Na Bíblia, aqui, quando você lá, dá a entender que isso aqui é para os coríntios fazerem, eles anunciarem, tá, gente? Então, isso aqui já é uma das coisas erradas da interpretação da Bíblia, tá? Não digo da Bíblia, mas das pessoas que interpretaram a Bíblia. Porque aqui Paulo está falando sobre os apóstolos, porque aqui quem fala é Jesus. Paulo só está repetindo, tá, gente? Então vamos para o próximo slide, mas a gente vai voltar nesse assunto aqui. Outra, na versão internacional. Olha a outra interpretação da Bíblia. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Aqui você já viu que apareceu um sempre, né, irmão? Olha a diferença. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vou ler a última, que eu quero voltar aqui depois, tá? Vamos lá. Versão católica, já entrou aqui, agora entrou rápido, viu? Eu recebi do Senhor, aqui ó, versão católica, tá? Eu recebi do Senhor o que vos transmitir. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Então, irmãos, são 3 versões que eu botei aqui, tá? Para vocês verem a diferença. O que fala um, o que fala outro. Essa aqui já fala, ó, lembrais, tá vendo? E agora eu vou falar para vocês. Primeiro eu vou falar aqui, com relação a isso aqui. Eu acho que eu vou pegar até esse fato aqui, olha só. Presta atenção. O que significa isso aqui? Essa situação. Se você ler em 1 Coríntios, no início, Paulo fala assim: gente, o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Paulo está fazendo o quê? Paulo está fazendo uma interpretação dessa passagem aqui. Onde é essa passagem, irmão? Essa passagem é em Mateus, em Marcos e Lucas. Isso aqui fala, você tem outro vídeo meu lá, 2 vídeos, que você vai ver que está bem explicado essa situação aqui. Paulo está explicando, repassando para eles, para os coríntios, que Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele sentou com seus apóstolos e
passou essa instrução aqui para os apóstolos. Eles estavam numa sexta-feira, eles estavam na véspera, no dia que Jesus Cristo ia morrer. Então Jesus sentou com eles para comer a Páscoa do Senhor. Jesus se reuniu para comer a Páscoa do Senhor. Então quando Jesus se reúne com eles, Jesus passa essas coisas aqui para os discípulos. Paulo está passando, nessa passagem aqui, Paulo está relembrando o que Jesus falou para os discípulos na sexta-feira, quando ele ia ser preso. Ele ia ser preso naquela sexta-feira, ele ia ser crucificado. Então, Paulo está passando para esses de Coríntios o que aconteceu na reunião de Jesus Cristo com os seus discípulos. Então, quando você pega essa passagem aqui, olha, uma dessas aqui, ó, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Gente, esse sempre aqui, primeiro, que não existe. Não existe esse você faça sempre em memória de mim. Você dá a entender aqui que você vai ter que estar fazendo isso sempre na igreja. Isso aqui não é verdade, tá? Por quê? Olha aqui, ó, porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O que dá a entender aqui? Primeiro, que Paulo está mandando os coríntios que eles iriam anunciar a morte do Senhor, tá? E isso aqui não é para os coríntios, não é para os coríntios, o nome é certo, é o Coríntios, não é para eles. Isso aqui Jesus estava falando para os discípulos. Os discípulos deveriam ter ainda, estavam no período de Páscoa, um período de 7 dias da Páscoa. A Páscoa, eles estavam na sexta-feira, ainda ia até o domingo, quando Jesus ressuscitaria. Está vendo aqui? Até que ele venha. O quê? Jesus morreria na sexta-feira e ressuscitaria no domingo. 3 dias ele ficaria morto. Então, eles anunciam quem? Os discípulos, eles iam ainda ceiar, eles ainda iam participar de almoço. Então, eles iam participar daquela ceia ainda, que existia ainda no período de Jesus Cristo. Eles estavam no período da Páscoa. Então eles iam ceiar de novo e eles iam lembrar, aqui na versão católica, olha aqui, ó, e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Eles iam lembrar o que? O Senhor Jesus naqueles 2 dias. Eles tinham ainda 2, 3 dias para lembrar de Cristo, que ele morreu na cruz do Calvário, mas ele ia vir. Ou seja, ele falou que ressuscitaria. 3 dias depois ele ressuscitaria. Então eles teriam que lembrar, gente, ele morreu, mas ele vai voltar. Então eles sabiam que Jesus tinha falado, eu vou morrer, vou ao Pai, mas eu volto, e ele voltou. Jesus se apresentou depois, né, para as mulheres, para Maria, para Marta, para Pedro. Apareceu também para mais algumas pessoas. Jesus ficou durante 40 anos, 40 dias, aparecendo para as pessoas. Por que ele não apareceu só para os seus discípulos? Porque Jesus tinha que aparecer para outras pessoas, senão eles não acreditariam nos apóstolos. Então Jesus também apareceu para outras pessoas. Como eles anunciaram que Jesus ia voltar, como eles tinham que anunciar que Jesus ia voltar, e eles lembrariam também, gente, ó, Jesus Cristo, ele morreu, mas ele vai voltar. Ele falou que ele vai voltar, e ele voltou com 3 dias depois, ou seja, até que venha, ele já veio. Quando você vê isso aqui, para sempre, que estão dizendo aqui, não é para sempre, tá? E até que ele venha, o que? Vocês anunciam quem? Os discípulos. Eu botei aqui, ó, os apóstolos, entendeu? Vocês anunciam. Jesus que estava falando isso aqui para os apóstolos. Isso aqui não é Paulo falando para os coríntios. Paulo estava relembrando esta passagem que Jesus sentou e ceiou e jantou. Ceia é janta, é Páscoa, é janta. Jesus pascuou, Jesus Senhor, Jesus jantou
com os seus apóstolos e falou, gente, ele mostrou através do pão e do vinho que ali seria começar uma nova fase. Eu vou morrer, mas eu vou voltar. E esses aqui repartam o pão, tá? Repartam também o vinho, que esse aqui é uma nova aliança. Daqui a 3 dias eu voltarei e vocês vão anunciar que eu vou, mas eu volto. Era para os apóstolos anunciar. Tá bom, irmão? Então aqui vocês têm que entender isso. O que significa essa passagem de Coríntios? Agora eu vou explicar para vocês o que estava acontecendo, tá? Agora nós vamos tirar completamente essas dúvidas aí. Olha só. A verdade da ceia de 1 Coríntios. Olha só. Entretanto, agora é Paulo, continua Paulo falando, tá? Agora Paulo não está mais falando, relembrando a passagem que Jesus falou, não. Agora é Paulo falando. É o mesmo negócio aqui, 1 Coríntios 11, do 17 ao 22. Aqui é antes de chegar a esses aqui que eu li, tá? Então, Paulo está falando aqui para eles. Aqui, olha Paulo, olha só. Olha o que Paulo vai falar para eles. Vocês têm que entender isso. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal, olha aqui, do que bem. Paulo falando para os coríntios, tá? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Olha só, irmão, olha só o que Paulo está falando aqui. Quando vocês se reúnem, Coríntios, não é para comer a ceia do Senhor, que é a Páscoa, tá, irmãos? Isso aqui era a Páscoa do Senhor. Paulo está falando para eles que quando eles se reúnem não era para isso, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi, eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Olha só, irmãos, preste atenção nisso aqui. Essa passagem de Coríntios, que os pastores, que os evangélicos, que os padres, que eles usam para fazer a Santa Ceia do Senhor, essa passagem aqui de Coríntios jamais poderia ser usada, jamais poderia ser usada para fazer uma Santa Ceia. Porque Paulo aqui nessa passagem, Paulo está simplesmente detonando, está exorcitando, está escrachando, você usa a palavra que você quiser aí. Paulo está detonando os coríntios, está falando para eles, gente, vocês estão fazendo tudo uma bagunça. Vocês não estão fazendo aqui, vocês não estão comemorando, vocês não estão fazendo a Páscoa do Senhor. Porque isso aqui era Páscoa, era a ceia do Senhor. Então ele estava falando que vocês não estão fazendo a coisa certa. O que vocês estão fazendo eu não concordo, eu não louvo. Eu não estou de acordo com o que vocês estão fazendo. Porque o que vocês estão fazendo, vocês não estão se unindo, se reunindo para compartilhar de uma ceia. Porque, irmãos, o que era a Páscoa? A Páscoa, desde o início, era para relembrar o quê? A saída do povo do Egito, a libertação do povo do Egito. Está lá no outro estudo detalhado sobre isso. Não vou falar sobre isso agora, não. Só que Deus mandou eles se unirem, 1 ou 2 ou 3 famílias, para pegar um cordeiro e dividir para a família. Não era para um comer sozinho, um cordeiro, vai sobrar o cordeiro e depois jogar fora. Não podia jogar fora. Então tinha que fazer o cordeiro e juntar 2, 3 famílias ou até mais para se reunirem. Era união. A ceia, a Páscoa, era famílias unidas. E aqui o que os coríntios estavam fazendo não era união. Tanto que está aqui, ó, o que ele fala aqui? Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Ou seja, chegava os ricos, os que tinham mais condição, chegavam com a ceia deles, com a comida deles, não esperavam ninguém chegar. E eles comiam e bebiam. Quando os outros chegavam, os mais pobres, os mais necessitados, não tinha nada para eles comerem. Então o que Paulo estava falando aqui
era que eles estavam fazendo tudo errado, que não foi isso que Jesus ensinou para os apóstolos, para os seus discípulos. Não foi isso que Jesus ensinou o que era a Páscoa. Comunhão, a igreja de Cristo, irmãos. É isso que nós temos que entender aqui, que Paulo está querendo dizer, que a igreja de Cristo, está aqui, ó, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões, ou seja, não é para ter divisão. Quando se reúne como igreja, é para ser união. Entendeu, irmãos? Uma igreja não é templo, uma igreja é a união de pessoas. Se vocês vão cear, se vocês vão participar de alguma coisa junto, tem que ser todo mundo junto. Agora aqui era para participar da Páscoa, de um jantar. Só que dá um exemplo, se você for jantar com a tua família, vai vir a pessoa de fora, aí a pessoa já come tudo que chegou, quando a visita chega não tem nada. Não, Deus estava mostrando aqui, Paulo estava mostrando para eles que eles tinham que haver uma união entre eles, que não era isso que estava acontecendo. Então Paulo não concordava com o que eles estavam fazendo. Entendeu, irmão? O que significa essa Santa Ceia? Ou seja, a Santa Ceia que é feita hoje nas igrejas evangélicas primeiro que está errada, que não é para a gente, a Páscoa não é para os gentios. Segundo, a Páscoa terminou quando Jesus Cristo ele se tornou Cordeiro de Deus. Hoje nós precisamos só lembrar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Nós não temos que fazer nenhuma cerimônia para isso, como a igreja evangélica faz todo mês, dentro da igreja, uma vez por mês. E outra coisa, a Páscoa era uma vez por ano para os judeus, e é uma vez por ano. É Páscoa, é ceia, é janta. Então eles se reúnem e lembram de quê? Eles lembram que o povo foi tirado do Egito. Essa é a verdadeira Páscoa, essa é a verdadeira ceia. Porque eles se reuniam, jantavam juntos, e eles, entre família, alguns judeus, a maioria dos judeus ainda faz isso até hoje. Então não é mais como era, né? Não é mais assado, não é mais com sacrifício, porque o templo foi destruído e precisava de ter o templo para fazer o sacrifício, e não tem mais templo. Então Jesus foi o nosso sacrifício, Jesus foi levado como Cordeiro Pascual. Então acabou o sacrifício nos anos 70, quando o templo foi destruído. Você vê no outro estudo lá, você vai ver que eu detalhei sobre isso. Então acabou a Páscoa. A Páscoa, como é feita a Santa Ceia nas igrejas evangélicas, está errada. Essa Santa Ceia, na verdade, irmãos, não existe. Então, isso é que eu estou querendo explicar para vocês aqui nesse vídeo mais uma vez, tá? Esta ceia do Senhor, primeiro, não poderia fazer todo mês, seria uma vez por ano. Segundo, não é para os gentios, isso aqui é para os judeus. Terceiro, Jesus Cristo foi a última Páscoa, foi aquela última ceia. Hoje nós não temos mais que fazer Santa Ceia para relembrar a morte de Cristo. E outra coisa, quando eles falam lembrar da morte do Senhor até que ele venha, ou seja, mais um erro, Jesus já veio. Era para os apóstolos anunciarem a morte do Senhor. E os evangélicos, os pastores, leem isso aqui como se nós ficarmos também como os coríntios. Eles pegam como coríntios e iam anunciar a morte do Senhor até que ele viesse. Como hoje também os evangélicos estão esperando Jesus voltar. Só que, irmãos, Jesus já veio. Jesus veio 3 dias depois. Nós não temos que ficar mais anunciando a morte do Senhor e que ele vai voltar, porque ele já voltou. Isso que os evangélicos, os pastores, essas pessoas não conseguem entender. A Bíblia, ela está nos explicando que tudo isso já aconteceu. Quando Jesus falou, está consumado, na cruz do Calvário, ele morreu, no terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, Jesus está vivo. Nós não temos que fazer mais nada, porque em Coríntios fala, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes pão e bebeis este cálice, vocês anunciam a minha morte. Gente, não tem mais que anunciar a morte do Senhor. Jesus não está a fazer mais nada em memória de Jesus, porque ele não está morto, porque ele está vivo. Jesus vive. E ele, se você crer, Jesus está vivo e ele habita em nós. Isso eu queria passar para os irmãos, esse ensinamento da Bíblia, esse ensinamento, o que significa a ceia em Corinto,
Paulo simplesmente está explicando para eles o que aconteceu lá com Jesus, com os seus discípulos. Não é para a gente ficar fazendo isso aqui que Paulo está mandando, ensinando para os coríntios. Isso aqui veio sendo ensinado durante anos erradamente. E outra coisa, irmãos, Jesus já veio, ele já habita entre nós e ele está vivo. Eu tinha mais uma coisa aqui para falar, mas agora fugiu a memória, tá? Mas é isso aí que vocês estão vendo. É esse ensinamento da palavra do Senhor. Essa é a verdadeira ceia do Senhor. E outra coisa, lembrei agora, esse sobre Coríntios, a ceia só aparece em Coríntios. Por que que não aparece em Efésios, em Gálatas e nas outras cartas de Paulo? Em lugar nenhum aparece Paulo falando sobre ceia. Por quê? Porque Paulo estava vendo a bagunça, estava simplesmente lá em Corintos. Os cristãos, as igrejas de Corinto que estavam vivendo errado. Paulo não pensou fazer nada disso aqui em outros livros. Você pode procurar em Gálatas, em Efésios, todas as outras igrejas. Não existiu isso aqui. Paulo só foi dar sermão em Coríntios, porque é o único lugar que estava havendo bagunça, o único lugar que estavam fazendo errado era a igreja de Corinto. Se você ler, você vai estudar, você vai ver que a igreja de Corinto estava vivendo um período difícil. Então Paulo estava mandando essa carta para eles, tentando ensinar para eles que eles estavam vivendo e fazendo tudo errado. Então, irmãos, essa é a explicação. Você vai lá, tem um outro estudo aqui mais detalhado, tem mais 2 estudos ainda sobre ceia. Aprenda, leia, estude isso aí que eu coloquei aí. Se inscreva no canal, de vez em quando eu vou estar fazendo vídeos novos e você vai estar aprendendo aí. O que eu puder ensinar, tudo que eu aprendi errado. Hoje, o que eu estou aprendendo certo, eu vou ajudar, eu vou ensinar. Então, se você se inscrever no canal aí, você vai aprender. Qualquer dúvida, pode botar aí, pode escrever embaixo aí, que eu vou responder. Na medida do possível, eu vou estar respondendo vocês. Amém, irmão? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.